concepção divina, César Maharaj, né? Então ele está explicando a respeito do serviço, né? Ou seja, na realidade da natureza, né, de um servidor, de um bhakta, de uma pessoa que está tentando desenvolver amor puro por Deus, né? Então ele vai mostrar, bom, a gente não está falando nada ainda, né? Tá. É que na realidade ele vai falar de Srila Raghunadas Goswami, né? Que ele dizia: eu quero o serviço de um servo, eu quero mostrar minha reverência para com Shakya e para o serviço amigável, porque Raghunadas Goswami ele é nosso Prayojana Acharya, ou seja, o que é isso? Ele é essa pessoa que nos mostra a meta mais elevada, isso que eu estava dizendo, o amor puro por Deus, ele é que vai mostrar, né? Então ele tá dando a meta mais elevada, mas ao mesmo tempo ele está prestando, né, serviço, ou seja, ele quer ser servo daqueles devotos que estão em Shakyarasa, ou seja, que tem uma relação de amizade com Deus. Ele quer ser servo daqueles devotos que estão em Vatsalya Rasa, ou seja, ele quer ser o servo de todos esses servidores, né? Ou seja, esses devotos que se relacionam com Krishna de uma maneira amistosa, né? Ele diz eu não estou apto para o serviço confidencial. Eu sempre tento reverenciar isso e tentarei, se for aceito, fazer o serviço mais baixo. Se eu conseguir esse compromisso, sou recompensado mais do que qualquer coisa. Então essa é a atitude dele. O trecho, né, do Vilapa Kushumanjali. É um livro, né, umas canções que ele escreveu. Então isso é muito interessante, que Raghunadas Goswami ele tenha ele demonstre, né, esse humor, né, porque ele sendo o mais elevado, o professor mais elevado, que a gente pode dizer assim, ou seja, que está entregando o mais elevado, né, melhor dizendo, e ele tratar o Madhura Rasa, ou seja, essa relação conjugal, né, que a alma pode ter com Krishna, ou seja, esse relacionamento de amar Deus, né, como amante, ou seja, esse amor romântico, né, que a alma ela pode ter com Deus, e ainda assim ele está querendo a posição mais baixa, né? Então isso é muito, muito importante entender isso, porque ele, como nosso Prayojana Acharya, ou seja, como o Acharya, o Guru, ou seja, o professor que ensina a meta mais elevada, imagina ele que teve uma vida, ele antes, né, que era um filho de uma pessoa muito abastada, né, que tinha muitas facilidades na vida material, que era casado com uma moça que parecia uma apsara, ou seja, uma donzela celestial, era mais bela do que as donzelas celestiais. As donzelas celestiais são lindas, né? São mulheres lindas, né? Então, e essa moça que arrumaram, né, de casamento para ele era uma moça assim, muito bela, uma beleza assim, incrível, enfim. Ele não queria nada disso, ele não queria dinheiro, ele não queria a posição da família, ele não queria nada disso. A única coisa que ele queria era ir embora, abandonar tudo para estar com Chaitanya Mahaprabhu e desenvolver esses conceitos, né, super elevados que ele acabou desenvolvendo, né? Mas quando ele se aproxima de Chaitanya Mahaprabhu, depois que ele consegue, né, se desvencilhar da família, né, e quando ele chega, depois de muito esforço, que ele chega a Jagannatha Puri, Mahaprabhu não dá nenhuma instrução para ele, então ele fica ele fica um pouquinho frustrado. Na verdade, Mahaprabhu entrega ele para Swarupa Damodara e Ramananda Roy, ou seja, ele diz: eles vão instruir você, porque eles são peritos nesses assuntos, né, do Madhura Rasa, ou seja, dessa relação amorosa com Deus. Então você não precisa ouvir nada de mim. Mas como ele insistiu muito, né, aí Mahaprabhu vai dizer esse verso para ele. Qual o verso que Mahaprabhu disse para ele? Qual a instrução?
Trinapi Sunichana, Taruapi Sahishuna, Amanina Manadena Kirtaniasadai. Foi isso que o Mahaprabhu disse. Você tem que ser mais humilde do que a grama da rua. Você tem que ser mais tolerante do que uma árvore. Você tem que dar respeitos para todo mundo. Você não tem que pedir respeitos para si. Imagina, então Mahaprabhu ele deu essa instrução como a instrução principal para essa grande personalidade que estava estudando tópicos tão elevados, né? Então é uma coisa muito, muito incrível isso, né? Ou seja, que realmente ele tenha recebido essa instrução. Porque se você não tem humildade, se você não tem tolerância, se você não respeita os demais, se você pede respeitos, se você está pedindo respeitos para si, então você nunca vai desenvolver o amor por Deus. Por quê? Porque o amor por Deus é algo muito puro, muito puro. E você tem que passar por isso, né? É como, por exemplo, se você quisesse construir um prédio, né? Sei lá, um prédio sem uma boa fundação. Então, quando você quer construir um prédio, né? A gente teve a experiência aqui, né? Bom, a nossa experiência é muito limitada de construções, mas a gente construiu, né, assim, várias cabaninhas, né, como essa, né, de barro, né? São pequenininhas, enfim. E a gente construiu com essas técnicas de bioconstrução que a gente aprendeu, né? Assim, na própria prática, né? A gente nunca fez curso, nada disso, mas a base dessas construções são pequenas, são como saquinhos assim de sacos de areia com cimento, né? Que a gente fala cimento verde, né? Assim, é uma coisa assim, muito simples, né? Bom, no máximo alguns tijolinhos com cimento, uma coisa muito simples, né? Mas quando a gente foi construir o centro cultural, né, que é o centro, que é a construção maior que a gente tem, a gente fez uma base gigante, a gente fez uma base muito grande, porque aí teve ferro, aí teve broca, teve uma broca, depois teve uma sapata, teve depois tem toda uma ferragem, muito cimento, porque você vai construir alto. Então, se você quer subir muito alto, você tem que ter uma base boa. Então, se você quer alcançar o amor por Deus, você tem que ter uma base muito boa. E a base boa... Nossa, o jacuzzi aí. E a base boa é o quê? É a humildade, é a tolerância, é você respeitar todo mundo, não querer ser respeitado. Então essa é a base para você desenvolver o amor. Então o Raghunath Das Goswami estava falando, eu quero ser servo. Eu quero ser servo daquele que está em Shakya, daquele que tem, ou seja, porque de certa maneira, Madhura Rasa, assim, do ponto de vista absoluto, né? Madhura Rasa ela é mais elevada, é a raça central, né? Ou seja, a gente entende que é a raça central, que todas as raças são satélites dessa, mas ele está prestando reverência a Shakya. Ou seja, ele não está passando por cima de nada, ele quer ser servo, nessa ideia, né? Assim, então essa é a atitude dele, né? Então ele fala aqui, né? Bom, a Esther está falando, né? Assim, a plena satisfação deve ser a atitude, mas Krishna dirá, não, sirva-me dessa maneira, e temos que fazer isso, de acordo com essa raça, é assim, aqueles que são amigos eternos não pensam assim. Eles são partes integrantes e sobrecarregados de Yogamaya, com o espírito daquele serviço particular, daquele nível particular, né? Então, na realidade, é isso. Ou seja, ainda que Raghunath Das Goswami tinha que ser, porque ele é uma manjari, né? Ele está nesses passatempos assim, de uma forma muito íntima, né? E assim, Krishna o coloca assim, né, para ele atuar dessa maneira. Ainda assim, ele tem uma atitude de serviço, uma atitude de se sentir inferior, de querer servir, de querer contribuir de uma maneira inferior, ainda que vai ser utilizado de uma maneira superior.